Olá, tudo bom? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Nicolas. Estou aqui para falar para vocês sobre como automatizar a sua empresa com IA. Tá? Um passo a passo ali para você ter uma visão um pouco mais elaborada do que seria automatizar com inteligência artificial sua empresa, seu negócio, enfim. Fazendo uma breve apresentação, tá? Meu nome é Nicolas. Estou atualmente como gerente de projeto na Nube Software, tá? Mas tenho um histórico muito técnico aí na linha de desenvolvimento de software aí de longa data, tá? Então, mas enfim, dando sequência, né? Eu quero trazer nesse vídeo uma, uma ideia para o canal potencializando, né? Que é realmente a gente se aprofundar, entender aonde a inteligência artificial pode agregar valor nas nossas vidas, nos nossos negócios e na prática, né? No dia a dia, tá? Então, eu até deixo uma provocação aqui logo no início do vídeo. Né? Se você quer transformar a sua empresa com inteligência artificial, mas não sabe por onde começar, então esse é o começo, tá? Então fica comigo aqui para a gente ver um passo a passo prático para automatizar uma empresa desde o zero usando inteligência artificial, tá? Sem hype e sem complicação, tá? Algo bem simples para que você tenha essa visão, tá? Então, agora trazendo um pouquinho essa mesma linha, né? Como automatizar sua empresa com IA, guia prático, né? Do zero à escala, sem hype e sem complicação, tá? Então, um guia visual do Potencializando. Potencializando.com, que é o nosso canal. Obviamente, a gente está evoluindo aí também nossa frente no Instagram e no canal do WhatsApp, ok? Bom, falando um pouquinho aí do paradoxo da automação, né, que vem a ser o paradoxo da automação. Então, antes de você pensar em automatizar algo, primeiro você precisa organizar o processo, tá? Então, como diria o grande Abílio Diniz, né, um mega empresário que tivemos no Brasil, é, tudo é baseado em pessoas ou processo. Se não é em processo, é em pessoa. Se não é pessoa, é processo. Então, a gente tem que tá o processo bem alinhado para que tudo flua de forma adequada, né? Então, aqui a gente tem uma visão de um processo ruim, né? Com fluxo cruzado, gargalo, sem padrão, enfim. Isso aqui gera uma ineficiência automatizada. Eu não vou automatizar o caos, né? Então, a ideia é que a gente consiga, primeiramente, organizar, né? Ter uma eficiência no nosso processo, uma padronização, um fluxo bem definido, né? Para que a gente tenha uma eficiência escalável, né? Então, a inteligência artificial não vem para criar eficiência, né? Ela vem para otimizar e melhorar a performance daquilo que já está é, bem alinhado, bem organizado, tá? Então, até feito aqui, automatizar não começa pelo software, e sim pelo entendimento profundo, né, e adequado, obviamente, da operação. Bom, primeiro passo, né, é entender, né, fazer o diagnóstico aí da anatomia do negócio, né? Então, por exemplo, né, qual que seria a nossa regra de ouro? Tudo que acontece todo dia do mesmo jeito é candidato à automação. Ou seja, a nossa automação se fundamenta em processos repetitivos, tá? Processos normalmente manuais que se iteram, que se repetem com frequência, né? Então, a gente olha para as vendas, como que a empresa vende? Qual o caminho exato do cliente desde o primeiro contato? A gente vai para a linha de atendimento, como os clientes são atendidos, retidos, quais são as suas dúvidas, suas maiores dúvidas e como elas são solucionadas, né? Entrega, como o serviço ou produto chega ao final, onde estão os gargalos da logística ou execução. Bom, nossa ação é identificar quais são as tarefas repetitivas nessas três áreas, né? Nessas três vertentes. Então, não busque por inovação, busque por atividades repetitivas, ok? Bom, o passo 2 seria um mapeamento dos processos, tá? Então, você entender, né, organizar, obviamente, esses processos. Então, por exemplo, aqui um exemplo de fluxo comercial, né? O lead chega, ou seja, um possível cliente, né? Ele é analisado ou por inteligência artificial ou feito uma análise humana,
né, é respondido o cliente, ele é cadastrado no CRM e isso gera um fluxo de acompanhamento até que a gente consiga lapidar esse cliente, né? E, obviamente, ele vira um potencial cliente, um cliente que realmente a gente vai conseguir trabalhar bem com ele e vai gerar bons retornos para ambos os lados, tá? Então, basicamente, a automação não nasce no papel e não no código. Nasce no papel e não no código. Ou seja, ela nasce num fluxo desenhado antes de ir para a camada de implementação, ok? Bom, agora a ordem correta da aplicação do IA, tá? Então aqui a regra de ouro não pule etapas, tá? A gente não pode pular as etapas. A estabilidade do nível 3 depende da fundação ou da fundamentação do nível 1, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o nível 1, que é o fluxo, regras, integrações e disparos automáticos. Então isso aqui é justamente a base do CRM. Depois vai para a classificação, que pode ser por inteligência artificial ou numa via mais avançada, uma triagem humana, né? E por fim vai para o nível 3, que é a execução, né? Então a IA age com autonomia, responde clientes e gera conteúdo. Autonomia estratégica, que seria no nível 3, fundação sólida, né? E aqui a gente tem a velha máxima, não pula etapas, né? E seguimos aí na aplicação prática, tá? Que seria o motor do crescimento. Bom, quando a gente fala num processo de vendas, né, a gente tem vendas ou sales e atendimento e service nessa coligação, nessa correlação, né? A gente tem a captura, né, entrada automática de leads no sistema. A gente tem a qualificação, que seria a triagem desses possíveis clientes. A gente tem o follow-up, né, que seria a automação e lembretes de registros do CRM, ou seja, notificações automatizadas para que você dê follow-up e realmente mantenha aquele cliente ativo, tá? No atendimento ou service, né, a gente tem a centralização, que seria a unificação dos canais de comunicação, pode ser por WhatsApp, e-mail, site, Telegram, o que for, né? A gente tem uma faca inteligente no atendimento, que seria uma inteligência artificial respondendo dúvidas frequentes 24/7, ou seja, diariamente, 24 horas por dia. Obviamente, muito mais do que as perguntas e respostas que tínhamos no cenário anterior, a IA ela já é alimentada com RAG, né? Já é alimentada a sua base de dados para que ela responda de forma mais assertiva, mais coerente às dúvidas dos usuários, tá? E o escalonamento, né, que é a transferência automática para humanos em casos complexos. Então, por exemplo, se a gente tem um caso muito complexo na triagem, a gente obviamente não vai deixar isso só em cargo da IA, a gente vai passar isso para um humano, né, basicamente. Aplicação prática, o mentor operacional, né, falando operacionalmente, a gente tem a padronização, que seria o checklist disparado por etapa, né, a visibilidade, que seria a geração automática de relatórios de status, e o controle, ou seja, notificações ou alertas inteligentes sobre prazos e gargalos, tá? E, obviamente, fazendo a correlação aqui com o financeiro, né? Entrada e saída de valores sem digitação manual, a conciliação financeira entre as entradas desse cliente, né? Desse projeto, e a segurança, né? Que seriam os alertas automáticos caso tenha alguma anomalia ou desvio nesse sentido. Bom, aqui a gente fala um pouquinho do ciclo de melhoria contínua, né? Então, até um erro comum a gente tentar automatizar tudo de uma vez. Isso é um processo gradativo, né? Então, a gente gera uma complexidade que a gente não vai ter controle se a gente for por essa linha. Então, o primeiro passo é automatize e implemente em um processo. Você mede o resultado, ajusta, ou seja, vai otimizando, o que eu chamo de dourando a pílula, né? E depois vai para a escala, né? Então, vai expandindo para outros setores, né? E com isso volta o ciclo iterativo, né? Iteração ou repetição, esse ciclo você vai fazendo para cada área, para cada setor. Bom, e novo papel do humano, uma empresa onde as pessoas pensam e a IA repete, né? Então, pessoas para pensar e IA para repetir ou iterar, tá? Então, a ideia, os nossos indicadores seriam menos retrabalho operacional, melhores decisões tomadas com mais agilidade, escala eficiente sem inchar equipe e foco total em estratégia, tá? Então, espero ter sido
ter conseguido elucidar bem, ter tido uma boa didática nessa apresentação, mas para vocês entenderem como que é o processo de automação numa empresa hoje com IA, tá? Então, obviamente, a gente vai trazer mais conteúdo, né? Então, se você puder, curta, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham posse dessa informação e evoluam também nesse novo cenário, nesse novo mercado, tá? Agradeço muito o seu tempo, né, por ter me assistido e ter ouvido isso que eu trouxe aí sobre inteligência artificial. E seguimos para um próximo vídeo ou um artigo que vocês dentro do nosso canal potencializando. Muito obrigado, até mais.